Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Deus possa os alcançar e que Deus permita que o Espírito Santo ele possa visitar cada coração que neste momento há de acompanhar essa mensagem. Que o Espírito Santo possa testificar dentro de cada coração que o que nós aqui estamos falando, o que nós estamos trazendo, vem de Deus, porque o Espírito testifica as coisas que são do Espírito. Então, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos continuidade a essa série de mensagens que nós temos procurado trazer para alertar as pessoas a respeito das profecias bíblicas e do que está determinado para este mundo. E por isso, quando o Senhor Jesus se manifestou ao mundo, ele veio nos trazer a salvação, veio salvar a nossa alma do pecado, da morte do pecado. Então, nós temos procurado, por meio desse canal, alertar as pessoas para que elas possam ter, essa consciência, um chazinho aqui, e ajustarem a sua vida com o reino de Deus. Ajustarem a sua vida entregando-se ao único que pode salvar a sua alma. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está escrita aqui no livro de Mateus, capítulo 24, 3. Eu estava aqui passando aqui no YouTube, às vezes eu entro aqui no YouTube e fico dando uma olhada no meu canal, eu fico ouvindo as minhas mensagens. Agora mesmo eu estou chegando numa caminhada, eu estava caminhando, eu estava ouvindo uma mensagem minha. Botei o fone no ouvido e comecei a ouvir uma mensagem minha. E nisso que eu estou no YouTube, eu assisti assim algo que me deixou preocupado, espantado e preocupado. E por isso eu gostaria de hoje trazer essa mensagem aqui para vocês. Eu fiz até algumas anotações para alertar as pessoas. E qual foi a mensagem, Joel, que você ouviu? Eu ouvi um pastor renomado aí da internet e de uma placa de igreja aí, que eu não sei nem qual é o nome da placa de igreja, que não veio na cabeça agora, ele dizendo que a Bíblia não tem observações, ele usou outra palavra aqui, não tem observações, para poder falar de arrebatamento, não tem veracidade na Bíblia para certificar o arrebatamento da igreja. E quando nós ouvimos isso da boca de uma pessoa que diz que é um pastor, que diz que é um pregador, que tem diante dele ovelhas, almas, isso me preocupa. Isso me preocupa. Entende? Porque a Bíblia diz assim no livro de Mateus 24, 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram dizem-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então, os discípulos aqui estão perguntando Jesus qual sinal haveria da sua vinda e da consumação do século. Você veja que no capítulo 24, 3 fala assim, o princípio das dores. E lá no capítulo 24, versículo 15, diz a grande tribulação. A Bíblia nos apresenta, meus irmãos, com muita veracidade, inclusive
no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13, né? Ela fala de como se dará o arrebatamento. No livro de Lucas, capítulo 17, 34, a Bíblia também fala com veracidade, com detalhes, como se dará o arrebatamento. Estarão dois no campo, um será tomado e o outro será deixado. Tessalonicenses nos fala que aquele dia os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos que ficarmos, que somos fiéis a Deus, que vivemos a nossa vida para Jesus, obedecendo a sua palavra, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares. Claro que nossos corpos serão transformados num corpo celestial. É o que a Bíblia diz. Quando nós ouvimos pregadores desviando isso, dizendo que não vai ter arrebatamento, que a igreja vai viver a grande tribulação, que a igreja vai passar pela a marca da besta, isso me preocupa. Porque Jesus falou com ele aqui e disse, ele respondeu, vede que ninguém vos engane. Olha o primeiro sinal que ele disse aqui, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então nós temos visto muitas pessoas no abrir da sua boca, espalhado por aí, em cima de internet, em alguns púlpitos de algumas placas de igreja, que ao invés deles estar levando as pessoas à certeza da salvação, eles estão levando as pessoas à dúvida. As pessoas estão perdidas. Existem igrejas que as pessoas elas não têm nem conhecimento da vinda de Jesus, do arrebatamento, porque não se fala isso. Ela nem conhecimento, então ela vive uma vida neste mundo, sabe? Sem se entregar para o Salvador de corpo, alma e espírito. Quando nós falamos para as pessoas a importância que eles têm de receber o Espírito Santo, no livro de João, capítulo 14, e versículo 16, a Bíblia fala da missão do Consolador. Ele fala o que vai acontecer quando as pessoas receberem o Consolador, que ele há de ensinar todas as coisas, que ele não vai falar por si, vai falar tudo que o Pai assim der para que possa nos ensinar, para que possa nos guiar a Deus. A própria Bíblia diz que o Espírito Santo que nos assiste em nossas fraquezas, que porque nós não sabemos orar como convém, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai. A importância que tem da igreja de Jesus, das pessoas receberem o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que testifica as coisas que são de Deus. Se não é de Deus, o Espírito Santo vai testificar no coração da pessoa, olha, isso não é de Deus. Foi o que Paulo lá falou lá pro profeta lá que estava falando lá, que ele disse lá, filho de Satanás, que ele repreendeu lá. Então, existem muitas bocas por aí afora que está sendo boca do diabo para falar. Como um dia o diabo falou lá com Eva. Não é bem assim que sereis, o Senhor sabe o dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão como ele, conhecedor do bem e do mal. O diabo falou com o próprio Jesus na tentação. Então o diabo tem abrido a boca, muitas das vezes, para falar aí, para poder enganar as pessoas. Enganar as pessoas. Por isso Jesus falou no livro de Atos, capítulo 1:7 lá, que não era para ele se ausentar de Jerusalém até que eles recebessem a promessa do Pai, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Eles iam testemunhar Jesus com o Espírito de Jesus dentro deles, fazendo revelar Jesus por meio
da mudança, da transformação que eles iriam receber. Então, essa situação do arrebatamento da igreja, as pessoas precisam acreditar e se preparar como aquelas virgens prudentes se prepararam, porque o arrebatamento da igreja é um evento que vai acontecer antes da grande tribulação. Jesus vai arrebatar a igreja dele desse mundo, vai tirar o Espírito Santo dele daqui, para então acontecer aqui aquelas 7 semanas, a profetia das 7 semanas que Daniel teve. Estamos vivendo o princípio das dores, que vai chamar a grande tribulação. Mas vai ser aí as caras da grande tribulação no princípio das dores que vai acontecer no arrebatamento da igreja. Por que muitas igrejas o Espírito Santo tem usado os seus servos para intensificar a mensagem do arrebatamento, a mensagem da volta de Jesus, a importância que tem das pessoas largar o pecado, abandonar o pecado, a importância que tem das pessoas receber o Espírito Santo? Eu vou na igreja e sempre nos cultos está se chamando na frente as pessoas que não têm o Espírito Santo para ser batizada no Espírito Santo, porque Ele é que nos sustenta, é o Espírito Santo que nos mantém de pé. Se com o Espírito Santo Jesus disse para nós assim: olha, passareis por angústia e aflições, mas não temas, porque eu venci o mundo. Se com o Espírito Santo nós estamos sujeitos a passar, mas ele diz para nós não temer, porque é o Espírito Santo que nos sustenta, por isso ele diz: recebereis poder. Foi esse poder que fez com que os discípulos perseverassem, fez com que eles resistissem, ao ponto de muitos deles ser mortos pela causa de Jesus. Porque havia neles o Espírito de Deus. Não um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de moderação. A importância que tem das pessoas receber o Espírito Santo. Então, meus irmãos, eu gostaria de deixar aqui registrado para vocês tomar cuidado. Para vocês tomar cuidado. Pedro fala aqui, lá em 1 Pedro, só para fortalecer aqui e nós encerrarmos, ele fala aqui, capítulo 2 de 2 Pedro: os falsos mestres, seu caráter, obras e justo castigo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade, quer dizer, a má fama, né? O caminho da salvação, que era para poder ser pregado um evangelho genuíno, será infamado, quer dizer, a má fama. Muitas pessoas que estão aí têm pregado um evangelho dissimulado. E o triste disso é que a Bíblia diz que muitos seguirão as suas práticas. Muitos seguirão as suas práticas. Eu estava até aqui em casa, minha esposa estava ali na cozinha, aí o que aconteceu? Passou um carro fazendo anúncio aqui da Assembleia de Deus, mas com a música da festa julina, porque vão fazer um evento na igreja, né, baseado em festa julina. O que é festa julina? Festa pagã. As igrejas estão misturando o santo com o profano. O santo com o profano. E vive aí esse oba-oba, entendeu? E estamos às portas de Jesus voltar, e muitos serão pegos de surpresa, como diz a palavra: Senhor, abre-nos a porta. E ele vai dizer: eu não vos conheço. Então vamos nos preparar, meus irmãos. Vigie, vigie, cuide da sua salvação, porque saiba de uma coisa: o arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.